A história que eu vou contar aqui para vocês hoje, ela se refere exatamente a informações que eu tive na minha infância. O meu pai me falava muito sobre isso, os professores também, né? Ali quando eu estava no ensino fundamental, a gente chamava ensino primário. Essa história é real. Eu sou da cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo. Nasci nessa cidade, aqui no Vale do Paraíba, uma grande cidade tecnológica, né? Cidade onde você encontra a Embraer, que é a fábrica de aviões, a General Motors, você encontra o INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a Johnson. São muitos polos tecnológicos. E eu me lembro muito bem que o meu pai dizia assim. Nos anos 70 ele me falava que quando ele começou a trabalhar aqui em São José dos Campos, ele conseguia sair de um emprego às 10 horas da manhã e quando dava 2 horas da tarde ele já estava empregado novamente. Ele já estava trabalhando. E isso aconteceu com muitas pessoas. Pessoas essas que muitas vezes já foram embora, passaram, né, por nossas vidas. São os nossos avós, os nossos pais. Quem tem sorte ainda de ter um pai que esteve presente nos anos 70, agora deve ter seus 80, 90 anos. Próximo a partir também, essa é a lei da vida, né? Não é uma brincadeira, mas é a lei da vida. E eu me lembro que meu pai dizia assim, que era muito fácil a empregabilidade. Só que o que acontece? A cidade começou a crescer, a economia do país começou a se modificar. As pessoas começaram a vir para São José dos Campos a partir dos anos 70 e 80. Mas ao mesmo tempo, o emprego começou a desaparecer. As empresas começaram a se mecanizar, as empresas começaram a se digitalizar. E hoje em dia, 2024, já estamos em 2024. Então hoje em dia, a cidade de São José ainda é uma grande cidade. Só que hoje em dia as pessoas têm mais dificuldade em conseguir um emprego. E aí eu fico pensando o seguinte, isso acontece em várias partes do mundo, em várias partes do Brasil. Em determinado momento, o apogeu, depois existe um certo declínio. Mas muitas vezes esses acontecimentos, talvez seja Deus exatamente dizendo assim para a sociedade: olha, vamos agora ajudar uma outra parte do país, quem sabe uma outra parte do mundo a se desenvolver. E aí os empregos começam a desaparecer, as oportunidades. E muitas vezes você se vê obrigado, quem sabe, a ir para um outro país, tentar algo melhor. Eu, por exemplo, morei em Portugal. De repente você tem algum parente que foi para os Estados Unidos, ou quem sabe outra parte da Europa. E assim para o Japão, muita gente foi para o Japão. Eu tenho 2 sobrinhos lá no Japão, estão lá há mais de 20 anos. Então esse desbravar essas novas oportunidades faz com que a nossa alma cresça. Esse aprendizado é importante, como eu já disse a vocês, o percurso é muito importante e não apenas o objetivo atingido. Lembre-se disso. E ao mesmo tempo, eu coloco como reflexão para vocês hoje o seguinte: quando a gente ouve falar de Elon Musk criando condições para ir para Marte, colonizar Marte. Mas será que Elon Musk está errado? Não, Elon Musk está correto. Ele pode ser um grande desbravador, assim como foi Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo. Então lembre-se do seguinte: o mundo se modifica e a gente tem que se modificar também. As oportunidades passam a ser diferentes. Será que de repente você que está ouvindo esse vídeo, será que você não vai ter que ajudar na colonização da grande mãe África, que esteve tanto tempo abandonada? Vocês já pararam para pensar que a condição da África hoje em dia ainda
É como se fosse a América no século XV. América do Norte, América do Sul, América Central, que somos nós aqui no continente americano. Será que de repente essa falta de emprego que a gente tem aqui, por exemplo, no nosso país, talvez não esteja nos motivando, quem sabe, a tomar um caminho diferente? E será que a gente vai se adaptar? Sim, o ser humano sempre se adapta às dificuldades. Esse é o motivo da vida. E você, está preparado para ir para Marte? Se o Elon Musk convidar você, você vai? Eu acho que eu vou. Eu sou um desbravador. Aqui Braulio, Valdeci com vocês, ou quem sabe Valdeci Braulio, dependendo da rede que você estiver acessando. Pessoal, um abraço para vocês. Até mais nesse dia super ensolarado. Valeu!